Então, gravando. Então, voltando aqui, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Deixa eu só acertar. Deixa eu só acertar aqui. Deixa eu ver. Muita paciência. Então, voltando aqui, gente. Se vocês olharem no quadro, deixa eu só. Olhando aqui no quadro, então o que vocês estão vendo, né? Aqui, ó, prestando muita atenção. Isso aqui é tudo hipotético, tá? Eu só estou usando isso para que vocês consigam entender qual é a relevância de se aprender o conceito de elasticidade. Ou seja, para que serve? Que tipo de informação a gente extrai? Então, por favor, aqui eu tô só usando esses exemplos para que vocês saibam que tipo de informação, repito, a gente consegue obter no momento em que, a partir do momento que a gente encontra a elasticidade, a gente vai lá, substituir naquela fórmula que eu mostrei para vocês e encontra o valor, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu fui lá, calculei e encontrei a elasticidade da cerveja. O valor da elasticidade da cerveja é 0,63. O que a gente aprendeu? 0,63 é menor que 1. Sendo menor que 1, é um bem inelástico. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou pegar aquela primeira fórmula que eu falei que a gente não vai usar, mas essa fórmula vai ser interessante para que vocês entendam que tipo de informação a gente vai conseguir obter quando a gente calcula a elasticidade. Então, vamos lá. Então, eu tenho que a elasticidade é a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço, certo? Então, a forma, elasticidade, variação, outro problema que eu vou ter que corrigir, né? Está faltando o que da quantidade aqui, mas elasticidade é a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Então, aquela outra fórmula alternativa, que foi a primeira fórmula que eu pus, mas essa aqui a gente não vai usar. Então, normalmente, quando a gente for fazer exercício, a gente vai estar trabalhando com aquela outra fórmula que eu constantemente me referi a ela. Bom, mas essa fórmula aqui vai a gente ajudar a entender o seguinte. Então, vamos lá. Eu sei que elasticidade é a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Eu já calculei a elasticidade. A gente calculou naquela outra fórmula e encontrou que a elasticidade, esse E, é 0,63. Se a elasticidade é 0,63, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual vai ser a variação percentual da quantidade, presta atenção agora, qual vai ser a variação percentual da quantidade se eu alterar o preço em 10%. Então vamos lá. São hipóteses. Você podia pôr 1, 2, 3, podia pôr o valor que você quisesse, tá certo? Então aí quem preferir, agora anota o seguinte: 0,63, que é igual à variação percentual da quantidade demandada sobre 10%, tá certo? Que é o que vocês estão vendo aqui. O que a gente sabe? Todo valor que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Se eu multiplicar esse 10% pelo 0,63, eu vou encontrar a seguinte resposta, que se o preço alterar em 10%, a variação percentual da demanda por cerveja vai ser de 6,3%. Isso se eu aumentar o preço em 10 ou se eu diminuir o preço em 10. Você podia pôr 1% aqui. Se você pusesse 1%, você ia pôr o seguinte, 0,63 igual a variação percentual da quantidade demandada sobre 1%. O que está dividindo passa por outro lado multiplicando. 0,63 vezes 1 dá 0,63%. Ou seja, se você alterar em 1%, a demanda altera em 0,63%. Eu coloquei o 10%, porque até era costume de eu fazer isso na lousa, para ficar mais fácil a conta, né? Mas é a mesma coisa. O que vocês têm que entender é o seguinte, a partir do momento que você encontra o valor da elasticidade, você consegue encontrar, tá certo? Qualquer número que você queira, no sentido de estabelecer como a sua demanda reage
a variação percentual do preço que você acha que tem que escolher. Esse é o ponto. A partir do momento que o empresário tem isso, ele consegue projetar o quanto a demanda dele vai variar em função da mudança de preço. Eu podia pôr 20, 30, enfim, podia pôr 100%. Eu podia pôr embaixo o preço que eu quisesse. O fato é que, a partir do momento que eu conheço a elasticidade do produto, eu sei, eu posso projetar o quanto a demanda vai variar. Vamos olhar o exemplo 2 aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 0,63 é um produto inelástico. E aí, ó, só para voltar, né, essa coisa do produto inelástico. O que é um produto inelástico? É aquele que eu vario bastante o preço, variei em 10%, mas a resposta da demanda à variação do preço é menor, 6,3. O preço variou em 10, mas a resposta da demanda ela é menor do que a variação do preço, 6,3. Por isso que é inelástico. Certo? Vamos olhar para a Kaiser. Agora, em vez de pegar cerveja, eu peguei uma marca. Tá? Eu fiz as contas e sei que a elasticidade de preço da Kaiser é 6,49. Certo? Bom, 6,49, eu dei uma arredondada aqui, devia ter dado uma arredondada para 6,5, né, gente? Então vamos ficar aqui com 6,5, ou para quem preferir, para não confundir, 6,4, mas aí não vai ter tanta alteração, mas vamos lá. Então eu sei que a elasticidade de preço da Kaiser é 6,4, ou 6,49. Eu sei que a fórmula é elasticidade, é variação percentual da quantidade, sobre a variação percentual do preço. Correto? Isso significa que eu calculei 6,49. Eu quero saber, isso é igual à variação percentual da quantidade demandada, que é o que eu quero saber, que é como a demanda, quanto percentualmente a demanda vai variar em função de uma mudança de 10% no preço da cerveja Kaiser. O que a gente sabe? E aí vocês podem fazer em caso seguinte, 6,4, que é igual à variação percentual da quantidade demandada sobre 10. Eu sei que o que está dividindo passa multiplicando, então vai ficar o seguinte, 6,4 é igual à variação percentual da quantidade demandada sobre 10, o que está dividindo passa multiplicando, 10 vezes 6,4 é igual a 10 vezes 6,49 é igual a 64,9, ou melhor, 65%. Ou melhor, 65%. O que vocês acharam? No caso da Kaiser, se ele alterar o preço, vamos imaginar, se ele resolver aumentar o preço, a demanda pelo produto dele vai desabar, vai cair em 64%. Por quê? Porque, e aí vocês devem estar pensando, mas por que no caso da cerveja o valor é baixo e no caso da Kaiser o valor é alto? Por quê? Quando eu falo que vou mudar o preço da cerveja, né, o consumidor ele é menos sensível, ele vai mudar pouco, por quê? Porque a opção que eu estou dando para ele é, se você não tomar mais cerveja, você vai tomar outro tipo de bebida alcoólica. Aí ele vai tomar vodka, conhaque, ele vai tomar qualquer outra coisa. Então, a opção que você tem para substituir cerveja, né, é muito pequena. Tá certo? Agora, no caso da Kaiser, olha a diferença. Eu tenho várias marcas de cerveja. Se o cara da Kaiser aumentar o preço, a maior parte das pessoas elas vão mudar, elas vão substituir essa marca por uma outra marca. Então, o que vocês estão aprendendo agora? Um dos fatores que explicam a reação do consumidor é a existência ou não de concorrência. Tá? Quando há concorrência, o produto é elástico, porque você tem um monte de outras marcas que vão substituir a sua vontade de tomar cerveja. Então, se a cerveja aumentar, o que vai acontecer? A cerveja aumentou em 10%, a cerveja Kaiser. O que está dividindo passa multiplicando. Como eu já calculei a elasticidade da Kaiser, o que eu sei? Eu sei que se eu alterar o preço em 10%, a resposta da demanda vai ser em 65%, é muita coisa.
Pois por que isso vai ocorrer? Por que muita gente vai abandonar a cerveja Kaiser? Porque você tem uma série de outras marcas. Por isso que é um produto elástico. E aí já dava para ver que é elástico desde o início, né? Você tem que a elasticidade do produto é 6,49. Então, dali você já via que você tem uma elasticidade bem alta, né? Entenderam por quê? Veja, se você tem a elasticidade, você sabe qual seria a melhor política de preço. Ou seja, em tese, pelo nosso exercício aqui, o que seria interessante para o dono da Kaiser? Diminuir o preço, porque se ele diminuir o preço, o aumento da demanda pela cerveja dele vai aumentar em 65%. Então, no caso da Kaiser, a melhor estratégia, como tem muita concorrência, porque se ele diminuir o preço, porque essa elasticidade agora vai ser positiva para o lado dele? Porque como ele tem muita concorrência, com um preço mais baixo, ele vai ter várias marcas que ele pode roubar o consumidor. Correto? E, para encerrar os exemplos, você tem o café. O café é 0,3, certo? 0,3. 0,3 é menor que 1. Sendo menor que 1, é inelástico. Vamos imaginar que o preço do café altera em 10%. Então, eu sei que a fórmula da elasticidade é variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço e o resultado disso é 0,3. Então, eu tenho E de elasticidade, que é igual o que eu quero achar, que é a resposta da demanda em termos percentuais, dividido pela variação do preço, que hipoteticamente eu coloquei 10%. Podia ser qualquer outro valor. Como a gente já sabe, o que está dividindo passa multiplicando, 10 que multiplica 0,3 dá 3%, ou seja, o que é um bem elástico? Eu altero o preço em 10%, a resposta da demanda vai ser em 3%. Repito, o que é um bem inelástico? Eu altero bastante o preço, 10%, mas a resposta da demanda vai ser numa proporção bem pequena, 3%. Tá certo? Então vamos lá. Principalmente a relação entre elasticidade e bens inelásticos, isso vai ocorrer fundamentalmente em função de 3 fatores. A elasticidade, maior ou menor, ela é resultado de 3 fatores. Da disponibilidade de substitutos próximos, que foi o caso da cerveja. Todo produto em que eu tenho muitas marcas, muitos produtos substitutos, eles são elásticos. O que é isso? Eu altero pouco o preço, mas a resposta da demanda vai ser sempre grande, porque eu tenho muita opção. Tá? Por outro lado, quando você pega um medicamento que não tem genérico, por exemplo, que não tem concorrência, e o consumidor depende daquele medicamento, você pode alterar preço, mas a resposta da demanda vai ser muito pequena. Por isso que é inelástico. Porque você não tem substituto, você não tem opção. Tá certo? Então, um dos fatores que explicam um bem em que a resposta da demanda é alta, elástico, ou a resposta da demanda é baixa, inelástico, é em função da quantidade de substitutos que o bem possui. Tá legal? Outra variável importante para explicar por que um bem é elástico e por que um bem é inelástico é a necessidade. Então, produtos alimentícios, medicamento, como eu falei, arroz, feijão, esses produtos são normalmente inelásticos. Você pega a energia elétrica, são produtos inelásticos, porque são produtos necessários. Mesmo alterando o preço, a gente tem de manter o consumo. Ou seja, eu altero o preço, mas a resposta da demanda é muito pequena, ela vai variar muito pouco. Os bens necessários têm essa característica, né? Como o que está aqui no slide. E aqui está também bens que a gente considera como desnecessários, como supérfluos, são produtos em que eles são elásticos. Por quê? Porque como a gente não precisa deles para viver, a gente pode viver muito bem, né? Não são produtos necessários, altera o preço, é muito mais fácil do consumidor abandonar aquele produto. Então, bens que não são necessários, eles tendem a ser bens elásticos. Agora, por outro lado, bens que são supérfluos,
como eles são elásticos, quando você diminui o preço deles, há uma tendência muito forte de ter um aumento grande da demanda, né? Então, só para encerrar isso, então, bens muito necessários são inelásticos e bens pouco necessários, bens supérfluos, são inelásticos. Bens necessários, inelásticos. Bens necessários, elásticos. E, para encerrar essa parte, né, uma outra variável importante nessa explicação é a participação do bem no orçamento. Bens muito baratos, por exemplo, um saco de sal, fósforo, produtos muito baratos, quando você tem uma alteração no preço e esse produto não tem um peso grande no nosso orçamento, a gente nem liga para eles, a gente vai continuar mantendo o mesmo nível de consumo. Agora, quando você pega bens duráveis como automóvel, como geladeira, como fogão, bens duráveis, né, como celular, são produtos em que quando tem qualquer alteração do preço, a resposta da demanda sempre é muito forte. Porque qualquer mudança de preço, como são bens caros, faz uma diferença brutal no orçamento. Então, quando cai o preço de um bem que é um bem caro, a demanda por esse bem vai aumentar muito. Por outro lado, quando o preço de um produto desse aumenta, como eles já são produtos caros, qualquer aumento do preço vai levar esse preço a um valor muito elevado. Então, a queda da demanda também vai ser muito alta. Por isso que é elástico. Produtos que são muito caros, que eles têm um peso muito grande no orçamento, a alteração no preço deles leva a uma mudança muito forte no comportamento do consumidor. Já produtos baratos, que a gente nem liga muito para o preço, como sal, fósforo, produtos muito baratinhos, né? Qualquer alteração do preço desse produto não vai fazer muita diferença no nosso orçamento. Então, produtos baratos tendem a ser inelásticos. Você altera preço, mas a resposta da demanda ela vai ser uma resposta bem tímida, né? Ela vai ser uma resposta muito pequena. Por isso que são bens inelásticos, tá certo? Voltando aqui para a nossa aula, tive que parar. Então a gente tinha parado nesse ponto, né? Então eu expliquei para vocês quais são os determinantes da elasticidade de preço. Agora, tem uma relação muito importante que está ligada à elasticidade de preço, que isso também mostra, né, o quanto é relevante a análise da elasticidade de preço, que é a relação entre elasticidade e receita. O que é receita? Então, na verdade, eu vou mostrar o seguinte, tá? Tudo bem. A gente estabeleceu que existe uma relação entre, que na verdade a elasticidade ela permite que eu consiga calcular o quanto a demanda vai variar em resposta a variações do preço. Agora, no final das contas, o que importa na atividade empresarial seria a receita, ou seja, o objetivo de alterar preço, de alterar a política de preço é você conseguir obter uma alteração na receita da empresa. A receita é o faturamento. O que seria a receita? É o preço vezes a quantidade vendida do bem. Então, a análise que a gente faz é a seguinte: eu tinha um preço, alterei esse preço, qual o resultado em termos de receita? Se você tiver a elasticidade do produto, você já sabe de antemão se a receita vai aumentar ou vai diminuir. E esse aumento ou queda vai depender do tipo de elasticidade que a gente está falando. Então vamos lá, ó. Então, já resumindo, então vamos lá. O que é a receita? Receita é preço vezes quantidade, é o faturamento da empresa. Então, quando uma empresa altera preço, ela está preocupada com o faturamento e, obviamente, ela quer o aumento desse faturamento, né? Então, de cara, sem fazer conta nenhuma, o que a gente já deveria saber? Quando o empresário tem diante dele um produto que a curva de demanda é inelástica, ou seja, menor que 1, a melhor política a ser adotada sempre é a queda. Desculpa, voltando. Desculpa, me empolguei. Então, voltando. Então, o que a gente está avaliando aqui? Se o empresário vai aumentar,
que é aumentar o faturamento, que é o que todos querem, né? Se o bem é inelástico, qual é a melhor medida a tomar? Aumentar preço ou diminuir preço? Então vamos lá, ó. Antes de ler o que está aqui no slide, o que eu posso dizer para vocês? Se o bem é inelástico, vamos pensar no medicamento, o que a gente sabe? Eu falei da insulina. A gente sabe o seguinte: o preço vai aumentar em 10%, mas a resposta da demanda vai ser muito pequena. Quase ninguém vai vai diminuir o consumo. Né? Você pode até ter uma queda, mas uma queda muito pequena. Então, essa queda pequena que você vai ter vai ser muito mais que compensada, né? Vai ser muito mais que superada pelo aumento que você deu no preço, pela percentagem que você aumentou o preço. Então, vamos lá. Ó. Sempre que o empresário se deparar com um produto cuja curva de demanda dele é inelástica, para ele aumentar a receita, o faturamento, a melhor política sempre é aumentar preço. Por quê? Ele vai aumentar preço, a demanda vai cair muito pouco, e no final das contas o que importa não é se a demanda aumentou ou diminuiu, mas o quanto essa demanda diminuiu e o resultado final disso, que é o faturamento da empresa. Então, sempre que a empresa tiver uma curva de demanda inelástica do produto dela, nem pensa. A melhor política para aumentar faturamento é aumentar preço. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo que vocês podem ver o seguinte: ó, essa empresa tinha o preço de 1, a demanda dele era 100. A receita é preço vezes quantidade. 1 vezes 100, receita 100. Aí, o empresário aumentou o preço de 0 para 3, a demanda caiu de 0 para 80. Então, ele aumentou bastante o preço e a demanda, desculpa, ela caiu de 100 para 80. O preço aumentou numa percentagem maior do que a queda da demanda. A demanda cai pouco e o preço aumentou muito. Resultado, a receita é preço vezes quantidade. Ele até está vendendo menos, mas essa queda da venda foi muito mais que superada pelo quanto ele aumentou o preço. Resultado, 3 vezes 80 te dá uma receita de 240. Então, para o empresário, se o produto dele é inelástico, a curva dele está bem na vertical, a melhor política sempre é aumentar preço, como vocês estão vendo no gráfico aqui. Agora, no caso da curva de demanda elástica, no caso da curva de demanda elástica, se o empresário tem uma curva de demanda elástica, o que ele sabe? Se eu diminuir o preço, a resposta da demanda vai ser sempre numa grande quantidade. Agora, se eu aumento o preço, a minha demanda vai desabar. Então, no caso do empresário cuja curva de demanda é elástica, a melhor política para aumentar a receita sempre é diminuir preço. Porque eu diminuo um pouco o preço, mas a resposta da demanda vai ser muito mais alta. O que eu perdi um pouco no preço, eu ganho muito com a quantidade de pessoas que passaram a consumir meu produto. Por outro lado, se eu aumento o preço, muita gente vai deixar de comprar meu produto e aí a receita vai cair. Então, no caso da elasticidade elástica, a melhor política para o empresário sempre é diminuir preço. Ele diminui preço, a demanda aumenta muito e o que ele perdeu nessa queda do preço, ele vai ganhar muito mais pelo aumento da demanda. Como a gente pode ver no exemplo aqui. Ó. Aqui ele tinha um preço de 4 e a demanda de 50. Receita, preço vezes quantidade, né? É preço vezes a quantidade de 50. Então, 4, né, vezes 50, você tem o valor de 250. Aqui no caso ele deu o exemplo do aumento de preço. Ele aumentou o preço para 5. A demanda desabou. Ele aumentou o preço de 4 para 5, ele aumentou um pouquinho o preço, mas a demanda dele caiu de 50 unidades vendidas para 20 unidades vendidas. 5 vezes 20 dá 100, que é a receita que ele vai receber. Nesse caso, que é o caso de uma demanda elástica, nunca vale a pena você aumentar preço, porque você vai perder muito na demanda e o resultado final, que é o que importa para a empresa, vai ser uma queda da receita. Ele tinha uma receita de 200, a receita dele agora foi para 100. Correto?
Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ter a nossa live aí ao longo da semana. E aí, qualquer dúvida, né, a gente repete essa aula. Até foi interessante, eu tive experiência, porque a gente gravou essa aula, depois a gente deu uma aula, talvez um pouquinho mais acelerada, mas aí as perguntas apareceram, dúvidas apareceram, e isso acabou até ajudando a pautar um pouco a aula. Então, esses dois materiais, eles acabam se completando. Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Obrigado, gente.